A paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu sou o presbítero Paulo Sena. Hoje eu quero falar sobre a transfiguração. O que significa a transfiguração? O que foi a transfiguração? Tem sido debatido por diversos teólogos e até criado conceitos errôneos, onde muito, com sua má interpretação, sem uma interpretação genuína da Bíblia Sagrada, eles até dão margem a espiritismo. Eles até, na sua má interpretação, dizem até que a transfiguração prova a ressurreição de Moisés, que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, e as adventistas do sétimo dia ainda vão mais longe, ainda diz que o arcanjo Miguel é Jesus que ressuscitou, porque a sua profetisa Ellen G. White, a sua profetisa, que é uma das fundadoras do adventismo do sétimo dia, dos adventistas, ela afirma nos seus livros que Jesus é Miguel, é tirar a divindade de Cristo. Porque se Pai, Filho e Espírito Santo concordam os três são um só, como está escrito, que são três que ficam no céu, o Pai, o Filho e a Palavra, e os três são concordam numa coisa só. Então não podemos dizer que Jesus é uma criatura, que Jesus é um arcanjo. Também lá em Hebreus, o livro de Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo, que Jesus é superior aos anjos, à antiga aliança, a Moisés, aos profetas. Então Jesus, como Filho de Deus, que também Ele é o próprio Deus, na Trindade, no mistério da Santíssima Trindade. Mas eu quero falar hoje sobre a transfiguração. O que ocorreu na transfiguração? Para começar, a transfiguração foi Jesus mostrando para os seus discípulos uma visão futurista. Jesus estava ali após a confissão de Pedro. Ele começou agora a ensinar, mostrando que tinha que se cumprir a sua morte, porque foi profetizado pelos profetas da antiga aliança que o Cristo havia de padecer. E ele começou a lhe explicar que ele tinha que ir para Jerusalém, e lá seria entregue pelos anciões, pelos principais sacerdotes. Ele seria traído, seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso aí causou até uma dúvida entre alguns apóstolos. E Jesus disse assim: olha, antes, aleluia, que vocês provem a morte, muitos do que aqui estão verão o meu reino. Está escrito nos últimos versículos do capítulo 16, porque ele diz assim, mais no versículo 27 e 28, ele diz: porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Isso é na volta dele. Em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Está escrito em Mateus 16, versículo 27 e 28. E começando o capítulo 17, fala sobre a transfiguração, diz assim: e 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, 3 cabanas, né? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não temas, não tenha medo. E erguendo ele os olhos, ninguém a viram senão unicamente a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Meus amados, a transfiguração não apoia a ressurreição de Moisés, não apoia o espiritismo que Elias apareceu ali
que Moisés apareceu ali, que nem muitos afirmam isso, né? No conceito do espiritismo. Porque o que acaba o espiritismo é muito fácil, irmão. O homem foi predestinado a nascer uma só vez e morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Não tem esse negócio não, de o homem voltar, a alma voltar. Isso é conversa de carochinha. Nós temos que ir pela Bíblia Sagrada, na revelação profética e na revelação do Espírito Santo. E não dá margem para espiritismo, nem para a doutrina adventista, dizer que Jesus é Miguel. Isso não comprova nada. A visão que Jesus mostrou aos discípulos foi uma visão futurista. Ele mostrou o seu reino, e no seu reino sim, é claro que Moisés, que representa as leis, estará presente. É claro que Elias, que representa os profetas, vai estar presente, todos os profetas. Todos nós vamos se reunir no reino milenário de Cristo, no milênio. Jesus mostrou aos discípulos para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua dúvida. Porque quando ele falou da sua morte, que estava prevista para ele morrer, ele tinha que mostrar também aos discípulos que tudo aquilo ali estava escrito a respeito dele. Mas ele não só fez isso, ele mostrou a sua glória futura. Ele mostrou que, vencendo a cruz, após sua ressurreição, ele ia um dia voltar, e quando ele voltasse, ele ia instalar o seu reino aqui na terra milenar. E quando ele instalasse o seu reino, Moisés, Elias e os profetas iam todos se prostrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse conceito que... outra base que não tem sentido é lá em Judas, no livro de Judas, quando o próprio apóstolo Judas, né, que ele fala sobre... Ele não está falando nada de Arcanjo Miguel não, minha gente. Ali, quando ele cita o Arcanjo Miguel, ele fala sobre autoridade. Ele está dizendo ali que os anjos, que eram superiores aos homens, os homens desobedientes à palavra de Deus, os anjos, eles eram mais prudentes, que nem o Arcanjo Miguel. Ele não usou palavras persuasivas para debater com o diabo acerca do corpo de Moisés, porque essa questão do corpo de Moisés aí era somente por causa da idolatria. Satanás queria mostrar onde estava enterrado o corpo de Moisés, para que o povo de Israel idolatrasse Moisés. Porque quando Moisés morreu, nos últimos capítulos de Deuteronômio, você vai ver que Moisés morreu. No primeiro capítulo de Josué, você vai ver que Deus diz: meu servo Moisés está morto, Josué. E força-te e tem bom ânimo, que eu serei contigo. E nós vemos que o povo de Israel pranteou 30 dias pela morte de Moisés. Moisés subiu ao Monte Nebo. Deus mostrou a Moisés toda, aleluia, toda a terra prometida, toda a glória, do rio Eufrates, as palmeiras de Zoar, todo o território da terra de Canaã, de Gaza, toda aquela terra ali. Deus mostrou e disse: essa é a terra que eu jurei a teu pai, aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu dou por possessão ao meu povo, mas tu, Moisés, não entrarás nela. Deus sabia que a idolatria seria muito grande. Se Moisés tivesse entrado naquela terra prometida, o povo ia idolatrá-lo. E o diabo, não podendo mais, aleluia, enganar o povo com a idolatria, ele agora queria o corpo. Mas o Arcanjo Miguel, quando disputava com ele, disse: o Senhor te repreenda. Mas no livro de Judas nós vemos que é um capítulo só. Nesse mesmo livro fala sobre contra os ímpios falsos mestres. Fala sobre que, quando fala do Arcanjo Miguel aqui, ele diz assim: porque se introduzirão alguns, esse é 1 Judas, versículo 4, que se introduzirão alguns que antes já estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e nega a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como já muitas vezes soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardavam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas para o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo corrompido, como aqueles que indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitando a dominação e o vetúpero e as autoridades. Mas o Arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do seu corpo, não pronunciou juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabe, naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Esses são manchas em vossas vestes de caridade, branqueando-se convosco, apresentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desgarradas. Ondas piedosas do mar, que encurvam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Quer dizer, qual é o objetivo do livro de Judas? Não é exaltar Miguel como Jesus, nem dizer que Miguel ressuscitou Moisés, não é nada disso. O assunto de Judas aqui principal é mostrar que existirão homens corrompidos como existe hoje em dia, falsas doutrinas, falsas heresias, homens errantes que não se submetem à lei de Deus, nem obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles buscam seus próprios interesses. E o próprio livro de Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservado por Jesus Cristo. No mesmo livro ele fala de Deus, fala de Jesus, diz que Jesus é o Senhor, e no mesmo livro ele diz que o arcanjo Miguel não teve autoridade, não usou palavras que e disse: o Senhor te repreenda. Mas Jesus tem toda a autoridade e todo o poder. Foi me dado toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra. Jesus, toda vez que se debateu com o diabo, ele repreendeu o diabo e ele se submeteu a ele, porque até o demônio se submete ao Senhor Jesus, porque todo o poder foi dado a Jesus. Então não tem como Jesus ser o arcanjo Miguel. Aí por aí você já mata a doutrina dos adventistas do sétimo dia, que pega um versículo isolado que fala somente de Miguel aqui, para dar um exemplo de obediência a Deus, que ele não ousou usar palavras persuasivas, porque ele sabia o lugar dele. E tem homens que não sabem obedecer às autoridades constituídas, não obedecem à lei de Deus, não obedecem ao Senhor. Eles são piores em rebeldia. E Deus deu esse exemplo aqui em Judas, mostrando que Deus não perdoou nem os anjos, que o arcanjo Miguel não usou palavras persuasivas para repreender o diabo, mas que Jesus sim é o Senhor. O próprio livro encerra assim o livro: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. O próprio Judas diz que Jesus é o Senhor. Então se o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda, é porque Miguel não tinha poder para repreender. Ele era um anjo, era um arcanjo. Mas Jesus não é anjo, Jesus não é arcanjo. E também Moisés não ressuscitou. Moisés não ressuscitou ainda. Ele está aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quando ele voltar, julgar os ímpios, julgar as nações e implantar o seu reino milenar. Aí Moisés vai ressuscitar, Elias virá e seu reino será estabelecido na terra, para se cumprir toda a profecia da palavra de Deus. Essa foi mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu creio que o tempo é resumido, eu tenho pouco tempo para mostrar, mas em outros vídeos eu serei mais completo, vou explicar melhor. Mas tenha cuidado com o adventismo do sétimo dia, tenha cuidado com os mormons, com a testemunha de Jeová, cuidado com falsas heresias de homens, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te dê entendimento, e que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua vida, te dando o discernimento de sua palavra. Essa foi mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu sou o presbítero Paulo Sena e essa é a reflexão de hoje. A transfiguração significa uma visão futurista do reino milenar de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal, dá um like, dá um legalzinho e compartilha com todos os teus amigos e com toda a tua família. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.